Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A pressa e a velocidade dos estímulos não deixam espaço para o silêncio interior, no qual ressoa o chamado do Senhor. A vocação se inicia com um olhar de misericórdia. Este encontro com Cristo ilumina qualquer caminho que pareça escuro e livra o homem ou a mulher da angústia e da pequenez dos ideais deste mundo, tornando-os discípulos apaixonados do verdadeiro Mestre. Começa agora o Gente de Fé. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda na nossa sala de estar, onde nós conversamos um pouco sobre vida, nós partilhamos vida aqui. E por que não pensar que um dia você também pode estar sentado pessoalmente aqui? Essa sala, ela tem 3 lugares, para mim, para o meu convidado e para você, que hoje está aí onde você se encontra. Mas quem sabe um dia também você não estará comigo aqui pessoalmente, como hoje eu tenho a honra, a alegria de entrevistar um irmão no sacerdócio, Padre Fábio Lima. Bem-vindo, Padre. Obrigado, Padre, pela acolhida, né? É uma alegria poder estar aqui hoje, poder partilhar um pouquinho da minha vida, da minha história e, de maneira especial, esse caminho de fé, né? Porque tocar a nossa história é poder tocar um pouquinho daquilo que no decorrer dela a gente vai experimentando de Deus. Muito bem. E o senhor falou muito bem, porque muitas pessoas fazem a experiência de ter fé somente a partir do momento em que eu toco no milagre, Sim. ou eu toco neste Deus que me dá algo, né? E o senhor bem disse, fé é este caminho que vai sendo feito. Um caminho, eu sempre gosto de dizer que fé é um caminho acompanhado. Sim. Muito mais do que Deus me dar algo, Ele se dá a mim, então a presença dele está comigo. E hoje eu posso dizer, nós estamos aí para terminar o ano já, né? E quem sabe quantos jovens não vão estar acompanhando esta nossa conversa, também não vão se sentir motivados, né? Até porque o senhor tem aí não só uma história, mas também pouco tempo de ministério, sim. Né? Não só se sentirão motivados ao programa, mas também a fazer uma experiência de vida vocacional, seja a vocação qual for. Mas comecemos, antes de falar do padre, vamos falar quem era o Fábio antes de ser padre. Pois é, eu sou o mais velho, né? Somos 4 irmãos. Uhum. E a nossa realidade, padre, eu nasci numa família muito simples, né? Pai e a mãe muito singelos, morávamos numa casa muito simples, tocamos muito a dimensão até mesmo da necessidade, da pobreza, né? Uhum. E muitas vezes em casa chegou a faltar até mesmo o alimento, né? O senhor é natural de onde, padre? Sou aqui de São Paulo aqui de mesmo, São Paulo natural mesmo. de São Paulo, ali na Vila Maria, Sim. Né? Zona norte de São Paulo. E o pai trabalhava, a mãe, né, no seu jeitinho de ser, vendia algumas coisinhas também para poder ajudar a suprir, né, essas necessidades. Então, a gente em casa sempre, nunca tivemos grandes coisas, inclusive, né, agora se aproxima o Natal, né, de eu poder lembrar que muitas vezes a gente nunca teve noite de Natal em casa. Uhum. Né? Até mesmo porque as nossas noites de Natal era marcada pela bebida do pai, né? A mãe muitas vezes ia dormir cedo, né? Porque não tínhamos muitas vezes o que comer, né? Uhum. E eu cresci dentro desse contexto, né? Tocando um pouco da deficiência do alcoolismo do meu pai, né? Que na verdade a bebida para ele era um motivo até de descontrair, né? Mas na relação familiar, muitas vezes havia grandes desencontros por causa dessa postura dele, né? Uhum. Mas eu toco a minha vida a partir de um grande momento que um dia a mãe chegou em casa,
né? Eu com 10 anos, eu lembro que a mãe disse que tinha passado na frente de uma igreja e visto uma faixa de catequese, né? E ali ela fez a inscrição e foi a partir desse momento que eu lembro de ter saído de casa, ido para a igreja, né? Então, hoje eu olho para trás e eu vejo aquele exato momento de ser colocado na catequese, né, inscrito na catequese com a mão de Deus, já salvando a minha vida, já me preservando, né, para que pela minha vida, né, Ele pudesse de fato alcançar a minha família. Eu vejo assim um momento do cuidado de Deus, né? De fato, muitas dores, muitas feridas na história da família, mas essa experiência de ter ido para a catequese, eu encontrei um novo, né? Porque ali comecei a conviver, era uma capela cuidada por umas irmãs missionárias, né? Vindas de várias partes do mundo, e ali, né, criamos um grupo de jovens, onde crescemos. Inclusive, o nosso grupo foi muito fecundo em vocação, em matrimônio. Somos 3 padres deste mesmo grupo, né? E porque as irmãs tinham muito esse trabalho mesmo conosco, de cuidar, de nos orientar, nos ensinar a rezar, nos levar para a missão. E a experiência da igreja virou para mim, né, de certo momento, um lugar onde eu me sentia bem. Né? Às vezes até era lugar que eu ia, ficava às vezes na igreja o dia inteiro. Né? Eu lembro, vai chegar essa época de final do ano, eu lembro que às vezes eu ia a semana inteira para poder ajudar as irmãs a montar o presépio, a preparar a capela, enfeitar, mas justamente para quê? Para não ficar em casa. Deixa eu perguntar um negócio para o senhor. Nesse momento em que o senhor sai da sua casa por volta dos 10 anos de idade, para ser, por sua mãe ter inscrito o senhor na catequese, tudo. Mas a presença religiosa existia antes, eu lembro, antes desses 10 anos, o senhor tinha essa educação, essa frequência, essa ida à missa, como é que era até os 10 anos de idade? Era muito raro, padre. Eu depois de um tempo, algumas memórias me vieram, né? E Semana Santa era um momento que meus pais iam à missa. Eu lembro, né, ainda antes dos 10 anos, uma sexta-feira santa, né? Que eu fui à igreja, ainda estava no fundo da igreja com o meu pai, levado por ele, né? Mas em casa nunca teve essa dimensão religiosa. A família sempre foi muito aberta a tudo, né? Entendi. Então, se dizia católicos, sim, se dizia católicos, mas, né? No entanto que nesse período que eu fui para a igreja, né? Eu também experimentei também um pouco dessa dimensão, né? Porque eu buscava na igreja um lugar de conforto, né, de fugir das feridas, mas, querendo ou não, dentro de mim havia um desejo de uma família, né, de uma história. E chegou um certo momento que, estando na igreja, né, eu não via da igreja, né, dessa experiência, acho que virou muito mais amizade do que experiência de fé, né? Eu não via um toque de Deus assim na realidade da família, né? Não via as coisas mudarem. Então foi quando, mesmo estando na igreja, eu também, né? Eu lembro que eu tocava na missa, às vezes eu tocava na missa rapidinho para poder ir em outro lugar, né? E ali naquele outro lugar religioso, né, de uma outra fé, poder buscar resposta a respeito da história do meu pai, da minha família, né? E depois de um tempo foi num grupo de oração, né, que eu, de fato, isso eu já tinha os meus 16 anos, sim, né? Sim. 16, 17 anos, foi quando uma irmã pediu para mim, tem um grupo aqui de umas senhoras que estão precisando de alguém para tocar, né? E como eu não queria ficar em casa por conta da necessidade, fui tocar nesse grupo, né? Quando eu cheguei lá era um grupo de senhoras, né? Até engraçado, né? Sempre conto pro povo, porque eu quando cheguei fiquei até assustado pensando, essas senhoras são doidas, né? Porque cantando, de braços levantados, uma olhando para a outra, né? Mas eu perseverei ali, mesmo vendo tudo isso, até um dia, padre, que elas pediram para rezar por mim, né? Sim. E foi interessante porque nesse dia que elas pediram para rezar para mim, que eu vi elas orando em línguas, eu achava aquilo loucura, não entendia nada, mas eu estava ali, né? E aí elas pediram rezar por mim, e aí, né, falaram, olha, Fábio,
me chamavam de Fabinho, né? Você está recebendo o dom do Espírito Santo, ora com a gente, né? Eu lembro que eu até comecei a orar, né? De maneira, dentro de mim eu ria, né? Mas por fora eu rezava para satisfazer a elas, né? E aí, quando terminou a oração, uma senhora disse para mim, Deus diz no meu coração que o dia que você mais precisar, você vai experimentar o poder desta oração que você está fazendo, né? E foi interessante que passou, né? Acho que uns 15, 20 dias, o pai um dia tinha chegado muito danado em casa, né? E aquele dia eu estava muito entristecido. E eu lembro que o pai no quarto brigando, né? Eu sentei na cozinha ali e comecei a chorar, né? O senhor com mais de 16 É. anos. E ali eu comecei a chorar, né? E eu juntava as lágrimas e aí me veio no coração, na memória, né? Aquilo que aquela senhora havia dito para mim. Mas ali, para mim, foi interessante porque não foi mais uma brincadeira. Eu vivi uma experiência, eu acredito que o meu nascer em Deus foi ali, naquele momento da dor que eu experimentei a força da oração. Foi quando, poderíamos dizer, o seu encontro com Deus Sim. experiencial, Sim. porque nós temos várias formas de encontrar com Ele, ou de conhecê-lo, vamos dizer assim, né? Sim. Mas conhecer é uma coisa, posso conhecer intelectualmente, posso conhecê-lo pela fé que entra nos meus ouvidos, mas encontrá-lo realmente, ou ser encontrado, onde eu faço a experiência de alguma coisa que nós nem temos como explicar. Sim. A gente sabe o momento, a gente sabe o fato, a circunstância, mas o que acontece ali a gente não tem noção. Mas eu quero dar um passo atrás do que o senhor está contando, porque o senhor viu seu pai numa vida do álcool, né? E infelizmente é uma droga Sim. lícita, em que você pode encontrar em qualquer supermercado, em qualquer esquina, e que tanto mal faz às famílias, né? Quem tem um alcoólatra em casa sabe o quanto é difícil essa vida. O senhor poderia dizer que marcas o senhor traz do alcoolismo do seu pai? De muita tristeza, assim, né? Hoje, graças a Deus, é algo que eu superei muito, né? Mas para mim foi muito difícil poder entrar nessa dimensão e perceber, porque o desejo que eu tinha era ter família. Sim. Né? E a realidade da bebida, ela chegou a um ponto, assim, de chegar momentos de eu desejar mesmo até que meu pai morresse, né? Então, porque eu não via, para mim, para as coisas, para que eu pudesse tocar felicidade, né? Para mim, na minha cabeça era isso, né? O pai tem que parar de beber, porque eu via toda a tristeza que havia na mãe, nos meus irmãos, né? Eu, por ser o mais velho, tinha que segurar, né? Na hora das intrigas, né? Das divisões da família. Além disso, existia violência também. Sim. Agressão verbal, todas essas coisas. Nós contemplávamos muito isso, né? Então, o pai é uma pessoa muito boa, né? Mas quando a bebida chegava, isso era algo que fazia todos nós sofrer, né? Uma pessoa assim que mesmo tomado pela bebida, na época ele dava carinho, nos dava colo, mas havia esse desencontro na vida familiar com a mãe, né? Que ele perdia a noção, né? Isso por conta da bebida, né? Então, assim, as marcas, padres, que hoje eu trago no meu coração é de poder perceber que a bebida, ela de fato, seja ela o grau que for, porque às vezes as pessoas hoje vão dizendo, né, que bebem, né, de maneira social, e eu posso dizer por ter acompanhado tantos casos, né, de jovens que entraram na bebida e pela bebida, né, perderam a direção da vida mesmo, né? Então, assim, na minha vida a bebida teve uma marca muito difícil mesmo de ser superada, né? Porque por ela foi onde nasceu muito ressentimento, né? No entanto que hoje particularmente, né, eu não bebo nada assim alcoólico, né? Nenhuma bebida, até mesmo
por não ter necessidade e por ter percebido, né, este mal que a bebida fez na minha história, na minha família. Né? Então, para mim, assim, eu vejo que a bebida ela foi algo muito incisivo na divisão, quase por pouco não destruiu minha família, né? Porque chegou um momento assim, até além de desejar a morte do pai, até aconselhar a mãe de separar, de deixar, né? Então, assim, foi pela graça de Deus, né? Por esse momento que eu dizia para o Senhor, que eu comecei a entender, né? Onde eu vivi uma experiência neste momento que eu parei, aquele dia que foi um ápice assim, né, do cansaço da história, né, que aí eu lembrei do que a senhora havia dito, né, no momento que você mais precisar, você vai rezar desse jeito e vai experimentar o poder da oração. O senhor dizendo isso porque nós vamos caminhar para um outro bloco, mas eu fico pensando, até trazendo essa realidade que hoje o senhor é padre, hoje o senhor, graças a Deus, faz uma experiência de fé, de cuidar de um povo, né? O senhor hoje está na paróquia, qual paróquia o senhor está? Santo Antônio Maria Claret. Santo Antônio Maria Claret, que é na Diocese de Guarulhos. Diocese de Guarulhos, né? Hoje o senhor faz essa experiência também e pode dar um exemplo para tantos que chegam até o senhor. Como o senhor bem disse, de uma bebida social, eu bebo socialmente, não existe. Porque uma bebida, um beber socialmente todos os dias já é um alcoólatra. Né? E quanto mal faz. Né? Quanto mal faz. Eu deixo para você pensar um pouco naquilo que para você não tem mal nenhum, mas que faz o mal. Na verdade, será que não é uma fuga? Ou será que não é uma desculpa da sua fraqueza frente a algum mal que está fazendo mal a você e que está fazendo mal à sua família? Nós estamos ouvindo o testemunho do Padre Fábio, onde o mal era o álcool. Mas o que mal está fazendo? Ou qual é este mal que tem assolado a sua família? Não saia daí, daqui a pouquinho nós voltamos com Gente de Fé. Que mal que tem assolado a sua família, que por motivo de fuga, de covardia, ou de seja qual for o motivo, ele continua lá e não toma uma decisão, nem você, nem qualquer outro membro da sua família. Nós estamos conversando com o Padre Fábio Lima, ele é padre da Diocese de Guarulhos, e hoje está nos contando um pouquinho da sua história e da história do seu pai, do relacionamento com o seu pai, e que era alcoólatra, que teve toda essa realidade. Mas isso teve também um fato muito importante que o senhor contou para nós. Quando aquelas senhoras rezaram pelo senhor, houve ali um start, alguma coisa aconteceu, e a partir dali, muitas outras coisas vieram e chegaram até hoje o senhor como padre. Como é que foi essa caminhada, padre? Essa caminhada de um homem que tinha uma experiência ou um exemplo que não queria ser seguido, né? Só que essa experiência, esse testemunho, esse exemplo, era o exemplo do próprio pai, né? Porém, parece-me, quando o senhor contava no primeiro bloco, uma certa misericórdia começou a crescer dentro do senhor. Foi isso que aconteceu? Foi. Foi justamente nesse momento dessa dor, como eu estava contando, né, padre? Aquele momento em que eu cansei, foi uma noite que eu cansei e comecei a chorar, porque não aguentava mais. E aí eu lembrei daquilo que a senhora havia dito, né? Quando você mais precisar, né, que Deus dizia para ela, que no momento que eu mais precisasse, eu ia orar daquela maneira e eu ia experimentar o poder da oração. E eu lembro, padre, que eu estava na cozinha, onde meu pai estava brigando, ele não me escutava, não me via, né? E eu comecei, no meio das lágrimas, comecei a orar, né? Aquelas palavras que eu não entendia, mas foi interessante porque conforme eu comecei a rezar, chorando, né?
o pai parou de gritar lá no quarto, né? E fez assim: ô filho, para de rezar assim, porque eu não gosto desta oração. Foi aí que, na hora, me deu um grande medo e eu comecei a entender a partir dali. Por isso que eu digo que ali foi o marco da minha história com Deus, né? Porque até então eu tinha procurado diversas realidades, até espirituais, religiosas, entrei em vários lugares estando na igreja, né? Foi ali que eu entendi que existia um mal que assolava a história da minha família. E ali eu comecei um caminho contrário. Foi onde eu mergulhei no grupo de oração, comecei de fato a buscar mais essa experiência. E foi através desse caminho que aí veio a libertação do pai, né? Onde ele sofreu um acidente, né? E teve diversos sinais da graça de Deus que Deus foi me dando ali, né? Eu sempre carrego em mim nisso, né? De todo mal, aquilo que Paulo vai dizer, né? De todo mal, Deus tem o poder de tirar, né, algo bom. E eu vejo que de toda a realidade que a gente viveu, né, quando eu me abri a essa graça de Deus, Deus começou a trazer tempo novo, né? Por isso que eu sempre digo ao povo isso, né, padre? O quanto que muitas vezes na nossa vida de família, muitas coisas não mudam porque a gente quer que o outro mude. Sim. E aí eu comecei a entender ali que eu precisava ser, porque às vezes eu reclamava muito, né? Tanta gente no mundo para ser o pai, para ser a mãe minha, e Deus foi me dar esta família, né? E foi aí que eu entendi que Deus, na verdade, não tinha culpa das feridas do pai, né? Dos pecados, dele. não, da mãe também, né? E quando Deus me criou, Deus escolheu para mim o melhor pai e a melhor mãe. Foi aí que eu comecei o meu processo de amar a minha história, a minha família, e foi através de uma doença, de um acidente que o pai teve, né, que aí a gente teve a oportunidade de começar a cuidar dele, né? Lembro até hoje que eu estava indo trabalhar e o pai estava em casa por causa do acidente que tinha sofrido, a mãe lavando roupa, e a mãe disse para mim, né, ô filho, vê se você consegue fazer alguma coisa para a gente levar o seu pai no médico, porque esta noite ele disse que achava que ia morrer, né? E eu lembro, padre, que eu saí de casa, né, chorando. Saí chorando porque aquilo que há tempos atrás eu tinha rezado para Deus levar o meu pai, agora eu estava ouvindo, né, uma possibilidade do pai morrer. E pela primeira vez bateu no meu coração aquela dor, né? O meu pai vai morrer. Né? E eu cheguei na empresa, assim, sabe, chorando, não conseguia nem falar. Mas ali Deus foi muito providente, na mesma hora a pessoa do convênio ligou, sabe, assim, foi coisa tudo de Deus, conseguiam colocar o pai no convênio, assim, na hora, né, como dependente. No mesmo instante saí, fui com a mãe, pegamos ele, levamos para o hospital, e o médico disse, olha, vocês agradeçam a Deus, né? Porque se esse homem está vivo é impossível, porque se há 3 dias reclama de dor de cabeça, é impossível uma pessoa estar com a pressão nessa altura e não ter dado nada, né? Então ali começou a história nova, assim, do pai, né? Porque ele teve que entrar numa decisão de vida, e graças a Deus, né? O pai hoje está conosco, né? Mas não toca mais a dimensão da bebida, até mesmo por conta... E ali começou a reconstruir, né? Porque por conta do trabalho, né, da experiência de fé, eu comecei a abraçar e ver as possibilidades, né, de ter uma casa digna para a gente morar, né? Então os sonhos começaram a vir, né? Eu lembro que eu não sonhava nem em dirigir, né? Eu lembro quando eu fiz 18 anos de idade, a mãe chegou para mim e falou para mim, ai filha, a mãe vai juntar um dinheirinho, né, para poder você tirar a carta. Eu falei, mãe, mas eu nunca tinha sonhado na minha vida, né? Então, assim, por causa da história, a gente vê o quanto que a bebida, né, isso eu posso dizer, ela roubou os sonhos de nós como família. E como rouba. E vão acontecendo vários bloqueios, né, padre, frente a isso. Mas quando o senhor começa a ver essa mudança acontecer, creio que o senhor voltou a sonhar. Sim. Só que aí, aquele sonho que o senhor tinha lá atrás, de ter uma família,
quando foi o momento em que isso começou a mudar, porque Deus tinha um outro sonho para o senhor, que era a vocação sacerdotal? É interessante, porque, assim, nesse período todo eu sempre vivi muito inserido na vida da igreja, né? Sempre muito presente, no tanto que, na época, a Canção Nova era o sustento, né, da minha oração, os acampamentos, né? Então tive a oportunidade de conviver muito com a comunidade Canção Nova, até fazer caminho na Canção Nova, nesse desejo. Só que a missão que, conforme a história da família foi sendo restaurada, eu fui me abandonando cada vez mais na necessidade da igreja e do povo, né? Então foi aí quando todo mundo dizia, né? Você vai ser padre, né? E enquanto o povo dizia, você vai ser padre, por um instante até pensei em ser padre. Né? Mas até então era fuga, porque eu ainda carregava as feridas daquela história, né? Então isso é automático, a gente arruma um jeito de fugir, né? Mas depois que o pai parou de beber, eu comecei um processo também de perdão, né? Porque foi muito difícil, né? Ter que de novo olhar para o pai, abraçar o pai, né? Poder entender, é o meu pai, né? Porque as feridas permanecem. Então esse processo e esse processo eu fui vivendo automaticamente na vida missionária, com o povo, né? À medida que o povo chegava, pedindo a minha oração, pedindo aconselhamento, eu fui percebendo que Deus me chamava para um algo mais, né? Havia uma graça de Deus na minha vida, né? Então foi aí que onde eu comecei a mergulhar nessa entrega de vida, né? E começou a crescer em mim o desejo, né, de viver essa entrega, essa oferta de vida. Por isso veio o caminho com a Canção Nova. Só que chegou no momento, né? Cheguei no último retiro. Até então nada de padre. Não, era uma vida entregue, uma vida missionária, mas isso até tinha então ficado como leigo. Para trás. Tinha ficado, não pensava. No tanto que eu fiz o caminho com a comunidade Canção Nova, né? E cheguei até o último retiro de pertença, e aí eu pedi espera. Por quê? Havia um grande trabalho já que eu estava realizando na vida paroquial, com a juventude, né? Que aí está um pouco da minha marca, do meu trabalho. E aí eu pedi espera, porque eu fiquei dividido, né? E na época foi quando chegou o Padre Vicente na paróquia, né? Da comunidade Betânia, né? E o Padre Vicente foi onde foi essa presença de ajuda para mim a discernir, né? Eu inclusive vivi nesse período uma experiência de namorar também, né? E aí eu fui encontrando essas insatisfação, porque para mim a realização da minha vida estava em estar com o povo. O senhor falou do Padre Vicente. Sim, sim. E o Padre Vicente quer conversar com o senhor agora. Vamos lá, gente. Olá, querida família Canção Nova, um grande abraço de toda a família Betânia. Bem, eu conheço o Padre Fábio Lima, o Fabinho, já há um bom tempo. Na época que eu fiquei trabalhando na paróquia de Nossa Senhora da Candelária, antes de ir para Betânia, eu fui, de certa maneira, o padre que orientava os jovens da paróquia lá na Candelária. E ali, naquele momento, eu conheci o Fábio. E o Fábio, quando me descreveram o Fábio, falaram que era um jovem que comandava muitos jovens, que liderava muitos jovens e levava-os a subir o monte. E aí eu descobri que era isso. Era um evento que aqueles jovens faziam na paróquia, que chamava Subir o Monte, que era um grande encontro com Jesus. E daí por diante fui me encontrando com o Fábio, descobrindo um rapaz, um jovem cheio de Deus, que queria ser instrumento de Deus. E isso mexia muito com o meu coração de padre, porque eu via ali disposição para servir. E em torno desse jovem, outros jovens queriam ser instrumentos de Deus. E aí eu pude participar da vida do Fábio e do instrumento de Deus, a comunidade que nasceu a partir do coração desse jovem fundador. Depois o tempo passou, até que um dia, percebendo todas as inquietações vocacionais do Fábio, eu cheguei para ele e disse: Fábio, está na hora de ir para o seminário, de responder para Deus, vai para a Canção Nova,
Procura lá na Canção Nova as respostas que você precisa. E o resultado está aí. Esse Padre fundador de Deus, instrumento de Deus. Abraço, meu irmão. Muito bem, está aí o Padre Vicente, um abraço também a ele. Como ele disse, um abraço a toda a família Canção Nova, de toda a família Betânia. Então, um abraço a toda a família Betânia, da família Canção Nova. E então teve esse fato, né, em que ele chega, o Senhor está lá e movimentando a juventude ali. E dali nasceu também uma comunidade, o Senhor, Isso. porque ele trouxe ali de que o Senhor também fundou uma comunidade. É aí que está o grande de Deus na minha vida, né? Porque eu sempre, Padre, fugi da dimensão de estar à frente de algo, né? Eu sempre quis estar nos bastidores, cuidar, rezar. Quando dizia de ter que coordenar algo, eu nunca quis, né? E eu, por muitos anos, relutei, né? Porque havia muitos sinais, encontros a gente ia conduzir, né? E as pessoas já nos questionavam pela identidade que transbordávamos, né? E foi quando, inclusive até quando o Padre Vicente foi já para Betânia, já no finalzinho, quando teve a última pregação do Léo no Osana, né? O Padre Vicente me ligou e disse para mim, olha, eu preciso falar com você. Sonhei com você. E eu justamente estava numa semana de uma inquietude grande no meu coração, que eu precisava tomar uma decisão na minha vida. Não dava mais para viver daquele jeito, né? E aí acabei indo para a Canção Nova, para o Osana, junto com ele, né? E ali o caminho todo o Padre Vicente foi falando no meu ouvido, né? Falando, você precisa tomar vergonha, precisa dar um jeito na vida, você está esperando o quê? E ali na Canção Nova, né, um momento que a gente estava junto, o Padre José Augusto chegou, e aí o Padre Vicente falou para ele, olha, Padre, você podia atender esse menino, né? Porque santo de casa não faz milagre. O Padre José Augusto não deu muita atenção. Quando foi mais à noite, né, nós estávamos inclusive na casa do Padre Jonas, né, e o Padre José Augusto se aproximou de novo, todo mundo conversando, e o Vicente reforçou isso. E aí o Padre José Augusto falou para mim, olha, o Padre está insistindo muito para a gente te atender, liga aqui na Canção Nova, que eu vou te atender essa semana, né? E eu falei, jamais Padre José Augusto me atender, pensei, né? Mas liguei, né, na época, falei com a secretária dele, aí ela falou, olha, Fábio, é impossível, porque a agenda do padre está enorme, mas eu vou falar com ele. Eu falei, tá bom, nem tinha esperança, né? E ali, na quarta-feira, ela ligou, e na quarta-feira, após Osana, ela falou, ele vai estar te esperando. Aí fui, e foi pela voz do Padre Zé Augusto, né? Que na verdade me rachou no meio, né? Numa partilha muito de Deus, né? Até que eu acho que ele não tive a oportunidade de partilhar isso com ele, né? Eu saí da Canção Nova ali, lá em Cachoeira, decidido, né? No tanto que na mesma semana resolvi a realidade do trabalho e no início do ano, em janeiro, já estávamos com uma casa alugada, tinha deixado tudo para viver na missão, Em comunidade. né? E isso bonito porque as trilhas de Deus, as pessoas que Deus vai nos dando nessas trilhas de Deus, mas sem tirar a nossa liberdade. Sim, isso é belo. Deus, ele nos chama. Há pouco tempo atrás o Papa Francisco disse que Deus não quer nada pela metade, Ele quer tudo. E por isso Ele faz de tudo para termos inteiros nas mãos dEle, mas sem nos tirar absolutamente nada. E aí junto essa frase com uma frase que o Papa Bento XVI disse no final da Jornada Mundial da Juventude em Madrid, em 2011. Deus é o único que não rouba nada de nós. O que será que Deus está pedindo a você? Por quais caminhos Ele tem te levado? E será que você tem percebido? Padre, já sou velho. Aqui eu não estou dizendo só para jovem. Eu estou dizendo para todos nós. Todos temos uma vocação. Qual é a sua? Fique pensando. Daqui a pouco nós voltamos com Gente de Fé. Por quais caminhos Deus tem te levado? Quais são as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho para te ajudar
no caminho que leva para Ele. Todos nós, sem exceção, temos uma vocação. Qual é a vontade de Deus para mim? Que você seja santo. Essa é a única vontade de Deus, porque se formos santos, estaremos com Ele na eternidade. Mas para nos ajudar nesta terra, Ele nos coloca algumas opções. Para mim foi a canção nova, foi o sacerdócio, para o padre foi o sacerdócio e algumas outras coisas também, né? Quais foram essas propostas que Deus foi fazendo para o senhor, padre? Depois dessa conversa com o padre Vicente, dessa conversa com o padre Zé Augusto, onde o senhor mesmo disse, o senhor foi rachado. Sim. Para onde Deus levou o senhor? Aí foi onde eu fui, de fato, né, assumir a realidade que estava nascente ali, né? Que era a comunidade de instrumentos de Deus. E ali Deus nos fez crescer na experiência de vivendo a providência, né? Onde, de primeiro momento, acompanhado também pelos padres, na época Dom Joaquim, bispo da nossa região de Santana, né? Aqui em São Paulo. Então, eu sempre me preocupei com isso, padre. Estar unido e ligado à igreja, né? E o bispo sempre pediu isso para nós também. E no decorrer da vida da comunidade, depois de alguns anos, Dom Joaquim sempre me inquietava, me questionava. Ele dizia para mim, jovenzinho, o que você vai fazer da sua vida? Né? Você precisa, né? Você vai ser um leigo, precisa formalizar isso de maneira mais concreta. Mas você não quer ser padre? Né? E aí, pela voz de Dom Joaquim, aquilo que há muitos anos atrás estava no meu coração começou a brotar. Então eu tenho Dom Joaquim assim, como grande provocador, né, de eu ser padre hoje. Porque foi pelas mãos dele. No entanto que no meu coração eu me coloquei à disposição. Eu dizia para Deus, se eu for padre, eu quero poder estar à disposição do coração deste homem que o Senhor me deu como um pai. E foi quando Dom Joaquim foi para Guarulhos, depois de um tempo, eu procurei, depois que eu tive uns sonhos com ele, alguns sinais, né? O último sonho que eu tive é a campainha da comunidade tocando, ele todo paramentado, dizendo, jovenzinho, vim te buscar para ser padre. Então, depois daquele sonho, eu entrei em contato com ele, fiz todo o caminho e ingressei no seminário. Tive que viver uma grande dor na minha vida, padre. Porque eu estava imagine que, antes de eu ir para o seminário, eu estava numa vida missionária enorme. Havia já, um exemplo, no ano anterior de ir ao seminário, eu tinha pregado cerca de 12 retiros pelo Brasil já, né? Então isso para mim, ir para o seminário, era um apagaço. Como que colocar-se dentro de uma gaiola. Sim. Né? O senhor trouxe, só um parênteses que eu abro aqui, de Dom Joaquim, né, que faleceu há pouco tempo atrás, né? Com câncer. Ele foi bispo da nossa região, porque eu também sou natural da região Santana, né? Eu sou do bairro do Limão, então ele foi bispo ali também, tive alguns contatos com ele. Depois o bispo foi transferido para Guarulhos e pouco tempo atrás veio a falecer. E foi justamente nesse período, porque quando eu fui para a diocese, eu não conhecia ninguém, não conhecia nada. E foi interessante porque havia dentro de mim uma certeza que humanamente era loucura. Imagina deixar tudo, todos, para ir para uma terra que eu não conhecia. Né? Tive que romper os meus laços com a obra, né? E dentro de mim havia esses medos de que a obra não prosperasse, mas dentro de mim havia uma certeza. Dom Joaquim veio a falecer nesse tempo que eu estava lá, e para mim era quem era, bem dizer, o meu contato. Mas para mim, eu carregava uma grande vida de oração. Muitas pessoas diziam para mim, você não precisa passar, né, por esses sofrimentos, por essas angústias, porque você tem um povo, você tem um lugar para ir. Mas dentro de mim era interessante, né, que havia essa certeza. O reitor do seminário, na época, né, Padre Pellegrino, que me acompanhou, ele de fato sempre me deu muita liberdade. Eu agradeço assim muito a Deus porque ele foi
muito essa ponte mesmo para poder me ajudar, me acolher e ver mesmo, né? Tocou a minha história, tocou a vida da comunidade e tocou essa renúncia minha. E Deus nos deu a graça de, depois de um tempo, chegar Dom Edmilson. Minha realidade, de fato, uma realidade muito instável na época, porque eu não era conhecido na diocese. E Dom Edmilson me deu um tempo para rezar e fazer um discernimento se era de fato isso que eu queria. E respondi que sim. E essa resposta minha ele acolheu com muito carinho, né? Me direcionou, e foi aí que, vivendo a fidelidade deste caminho, cheguei à graça de hoje, né, ser padre. Vamos dizer, 1 ano de padre eu tenho. Sim. O senhor falou do padre Pelegrino, né? Nós temos aqui também uma conversa que ele quer ter com o senhor. Queridos irmãos e irmãs, falar do padre Fábio de Lima é falar de um padre que soube se colocar totalmente nos braços do Pai e acolher o chamado divino como a mãe de Jesus, a Virgem Maria. O quanto, com toda certeza, nossa diocese hoje se beneficia de todo o seu ministério, dedicado à nossa juventude, dedicado a tantos homens e mulheres que de alguma forma fazem a experiência profunda do amor de Deus através de cada ação, através de cada gesto, por ele emitido no decorrer da sua vida ministerial. Eu muito me alegro pessoalmente por ter sido um daqueles dos quais pude colaborar para a sua formação, acolhendo em nossa diocese, já na época em que Dom Joaquim era nosso bispo, e mais tarde agora com o nosso querido Dom Edmilson. E a partir desta caminhada ousada, da qual ele conseguiu fazer na perseverança, no amor, na coragem, se tornou de fato um instrumento de Deus na vida de tantos homens e mulheres. Eu gostaria muito de agradecer pelo dom da sua vida, Padre Fábio, e por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado dentre a sua juventude. Com toda certeza o nosso presbitério muito ganha com a sua vida, com a sua missão e com tudo aquilo que o Senhor ainda há de proporcionar, não só para a Diocese de Guarulhos, mas para com todos os nossos irmãos e irmãs espalhados no mundo inteiro. Um grande abraço, meu amigo e meu grande irmão. Muito bem. Pois é. Tá aí o testemunho. Se o formador está dizendo isso, então quer dizer que foi feito um bom trabalho. Sim, sim. Mas também foi dada uma resposta generosa. Sim, sim. Padre, nós estamos no último bloco, o senhor já disse um pouquinho da sua história, claro, não dá para nós falarmos tudo, mas muitos jovens podem estar nos vendo agora. E o senhor trabalha com a juventude, está no seu carisma, está no seu ministério isso. O que o senhor poderia falar para esses jovens que não sabem o que fazer da vida? Olhando para essa câmera aqui, o que o senhor pode dizer para eles? Sim. Eu trago no meu coração muito essa inquietude, né? No entanto, é o lema da minha ordenação presbiteral, Mestre, onde moras? Justamente trago essa questão porque eu sei que a juventude vive um eterno buscar, né? Saber para onde ir, o que fazer, inclusive agora fim de ano, quantas inquietudes bate no coração de saber se é esse estudo que eu vou fazer, se não é, mas uma grande coisa eu gostaria de deixar para o jovem, né? Que você pudesse abrir a tua vida, dar uma oportunidade a Deus. Porque, como o padre Anderson dizia, né, como o Papa Bento XVI diz, Deus ele não tira nada, ele nos dá tudo. E quando a vida do jovem de fato é entregue, abandonada no segmento de ser, de fazer aquilo que Deus deseja, aí está o caminho a ser trilhado, porque neste caminho, digo por experiência, Deus vai levantando pessoas para poder confirmar, para ser apoio, para que a gente dê uma resposta de maneira generosa e concreta a esse projeto, para que pela tua vida, a vida de tantas pessoas possa encontrar salvação. Digo para vocês, uma vocação acertada acerta a vida de muitas pessoas. Muito bem. Padre, o senhor tem, até como o padre Vicente disse,
duas vocações, digamos assim, dois carismas específicos. Hoje o senhor está na vida diocesana, como padre diocesano, mas o senhor também tem um carisma de fundação, né? O senhor precisou se desligar da comunidade, poder ir no seminário, fazer ali todo o seu processo. Hoje, qual que é a sua ligação com a comunidade? A comunidade está? Sim, sim. Qual que é a sua ligação hoje com a comunidade? A minha ligação hoje com a comunidade é a orientação, né? Porque o carisma em si está em mim, isso eu não posso negar. E eles bebem disso. Já não vivo com eles na dimensão do apostolado. Sim. Das missões, porque a comunidade ela foi se configurando. De fato, hoje é muito claro para mim que a comunidade é de cunho laical mesmo. Né? É uma comunidade para poder reunir e viver de maneira laical, para os leigos. Porque se Deus me quisesse dentro da comunidade, Ele teria dado um jeito de eu estar lá. Né, sim, até porque existe a possibilidade. Sim. Né, mas hoje no meu coração é tudo muito tranquilo e para eles também. No entanto que nós estamos juntos, rezamos, né, os acompanho, acolho as angústias, né, direciono algumas coisas que se necessitam, mas há muito claro isso. Né, hoje o nosso pai, né, como eles dizem, é padre. Né, nos tem como filhos, mas tem também um outro povo que a igreja o confia. Então, para nós é muito tranquilo esse relacionamento hoje. Né? Nós vivemos de maneira muito tranquila, até mesmo porque eles entendem e compreendem a missão que eles abraçaram. E por isso hoje a comunidade, graças a Deus, né, poder ver que não é um projeto meu humano, e sim de Deus. Essa comunidade que é instrumento de Deus, né? O nome da comunidade. Qual o carisma dela, padre? O que ela faz? Ser voz de Deus no deserto das vidas. Então, aquilo que Deus nos inspirou é estar disponível à necessidade do ser humano e da igreja naquilo que precisa. Né? Fundada na espiritualidade de João Batista, essa voz, né, que ressoa nos desertos. Então, a comunidade ela está sempre disponível àquilo que a pessoa humana precisa para resgatar a sua dignidade e aquilo que a igreja precisa. Entanto que, né, na região, a comunidade sempre está à disposição do bispo, dos padres, para poder fazer aquilo que se faz necessário na igreja hoje. Onde ela, assim, a comunidade hoje está onde? Eles estão hoje na Parada Inglesa. Sim. Isso, junto com a paróquia... Eu não lembro o nome da paróquia, pode fugir, corta. A Parada Inglesa, isso, mas a Parada Inglesa é um bairro da Zona Norte da Zona de São Norte, Paulo. Isso. Mas o senhor, já que nós estamos de uma forma tão vocacional, o senhor tem algum contato, alguma coisa que alguém que interesse, sim. Com quem falar? Se alguém quiser, né, conhecer um pouco da comunidade, pode entrar no Facebook, colocar Comunidade Instrumento de Deus, que tem uma página, e também, de repente, entrar em contato lá com eles. Né? Tem o telefone da comunidade, 2955-5806. E ali eles têm os encontros vocacionais. Porque às vezes a pessoa não pegou a caneta na televisão. 2955-5806. E um dos consagrados vai atender a comunidade de vida, de aliança, e eles vão poder dar orientações, porque há os encontros vocacionais, há também os atendimentos humanos, né? Na necessidade que a pessoa tem hoje. Sim. Eu vou agora perguntar ao coração do fundador. O senhor disse que é algo muito tranquilo porque o senhor entendeu, né? O senhor entendeu que a comunidade... ela é de Deus, Deus usou do Senhor para fundar, mas ela é de Deus, mas o Senhor entendeu isso. Mas eu vou perguntar ao coração do fundador. Como é que o Senhor traz essa comunidade no seu coração? Porque hoje o Senhor tem um povo na sua paróquia, na sua diocese, que inclusive é numa outra diocese, mas o Senhor tem o coração fundante, o Senhor tem o coração de fundador. Como é que é isso? Como é que é trabalhar esse relacionamento aí dentro do seu coração? Eu penso essa didática de Deus, né, que vai me formando e me ensinando de poder saber como viver a intensidade e transbordar aquilo que Ele me deu. É dele. Né? Eu sempre digo isso a Deus, né? Senhor, Tu me deste, me confiastes. A dimensão sentimental às vezes é difícil.
Sim. né? Porque às vezes há um desejo de estar mais perto, há um desejo às vezes de ser mais, cuidar mais do povo da paróquia também. Então assim, são momentos, padre. E Eu fiz questão de perguntar justamente para ver como é que era. Mas a sua resposta o senhor deu. sim, O senhor está na paróquia inteiro e o senhor está na comunidade inteiro. inteira. Né? É assim que Deus trabalha no nosso coração quando nós permitimos. Sem nos dividir, Ele nos coloca inteiro na realidade onde Ele nos planta. O Senhor foi plantado em 2 lugares, não tem como negar. E o Senhor está inteiro nos 2 lugares onde o Senhor está. Padre, muito obrigado pela sua presença, pelo seu testemunho. Você também pode acompanhar este e todos os outros testemunhos pelo Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. E também, durante essa semana, propague as maravilhas que Deus faz na sua vida. Sua bênção, Deus abençoe. E muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Padre. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.